No vídeo de hoje eu separei 6 excelentes carros que eu considero opções muito interessantes para 2023. São carros com bom custo-benefício, seguros, espaçosos e custam menos do que vários carros mais novos de entrada. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 60 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Para abrir a lista de hoje, eu separei talvez o sedã mais tradicional do nosso mercado, o Toyota Corolla. Não é um carro que me enche os olhos e também não tem o melhor custo-benefício da categoria, mas para quem não quer ter dor de cabeça, sempre será uma das melhores opções. Além disso, é um carro médio e acaba sendo melhor do que pagar 50, 60 mil reais em um Kwid ou Mobi. Mas lembrando também que existem opções melhores nessa faixa de preço. O Corolla de 10ª geração foi lançado em 2009. Eu indico esses primeiros modelos antes da reestilização, pois tem um preço mais coerente. Você vai encontrar 3 versões do Corolla, a GLI, XEI e SEG, além da Altis que veio a partir de 2011. Também 2 motorizações 1.8 e 2.0, mas no mercado de usados, a 1.8, principalmente nesses primeiros modelos, é que se encontra com maior facilidade, já que foi a versão que mais vendeu. Eu iria na versão SEG, a topo de linha, que também é bem equipada e tem preço bem próximo das versões de entrada. Então, se você colocar na balança, vale bem mais, mesmo que custe pouca coisa a mais, cerca de 5 mil reais a diferença. O SEG já entrega itens bem legais, como os faróis xenon, airbags frontais e laterais, freio a disco nas 4 rodas com ABS, sensores de estacionamento traseiro, ar-condicionado digital e automático de uma zona, faróis e limpadores com acionamento automático, retrovisor interno fotocrômico, banco do motorista com ajuste elétrico, piloto automático e retrovisores rebatíveis eletricamente. É um carro bem completo, considerando o ano dele. O Corolla não se sai muito bem no quesito espaço interno. Não é ruim, mas comparando com alguns concorrentes de época como o Jetta, Sentra, Vectra e o Focus de 2ª geração, ele deixa a desejar. Ele tem um entre-eixos de apenas 2,60 metros. Já o porta-malas é mediano, tem 470 litros. Partindo para a sua mecânica, ele usa um motor 1.8 VVTi Flex, que gera 136 cavalos com álcool e 132 cavalos com gasolina a 6.000 RPM. Ele tem 17,5 kg de torque com álcool e 17,3 kg de torque com gasolina a 4.200 RPM. Para quem gosta de câmbio manual, o Corolla tem opção na versão GLI, que é de entrada, é um câmbio de 5 marchas, mas nessa versão que eu estou comentando, a SEG, ele utiliza o câmbio automático de 4 marchas. Com o câmbio manual, logicamente, ele vai andar um pouco mais e ter um consumo melhor. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 10,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 204 km por hora. Já o seu consumo é bom considerando a categoria dele. Ele faz uma média na cidade de 7,4 km por litro com álcool e 10,2 km por litro com gasolina. Já na estrada, essa média passa para 9,4 km por litro com álcool e 13,3 km por litro com gasolina. O Corolla sempre se destacou por ter uma mecânica muito confiável e também não é um carro tão caro de manter, fica na média da categoria. Se pegar um em bom estado, você dificilmente terá dor de cabeça. Um Corolla 2010 tem preço médio entre 48 e 55 mil reais, dependendo da versão. O Ford New Fiesta eu sempre falo que eu considero um dos melhores carros compactos que foi lançado aqui no Brasil, principalmente os mexicanos. É um carro muito bem equipado, seguro, confortável e um desempenho e consumo muito bom para o dia a dia. O New Fiesta talvez seja um dos carros compactos com melhor custo-benefício no mercado de usados. Desde 2011, quando ele chegou aqui no Brasil, ele sempre se destacou muito na categoria, sendo um dos carros mais completos, tendo itens bem comuns, 7 airbags, controle de estabilidade de tração e até o para-brisa que diminuía o ruído externo, além do acabamento que era muito bem construído, todo o painel era um soft touch. Em algumas características era melhor até mesmo que o Focus, que era um carro superior.
Infelizmente, em 2014, quando ele virou nacional, perdeu o bom refinamento no acabamento, embora de resto fosse o mesmo carro. Mas isso vale mais apenas para o hatch, o sedã continuou sendo importado lá do México. O modelo que eu separei do New Fiesta para a lista é o pós-facelift dos últimos anos, de 2018 e 2019. Eu não indico a versão topo de linha desse carro por causa do câmbio Power Shift, então infelizmente vamos ter que nos contentar com as versões de entrada, embora sejam muito boas. Eu também indico os modelos anteriores a 2018, você pode encontrar as versões topo de linha com câmbio manual, vai depender da sua escolha, então tem que colocar isso na balança. As versões com câmbio manual é SE, SE Style e SEL, isso eu digo nos últimos modelos. A versão que eu escolheria seria a SL, que já é mais interessante e bem equipada. Tem multimídia, o ar-condicionado digital e automático, vidros elétricos nas 4 portas, além do controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampas, entre outros. Mas a versão anterior, SE Style, é mais bonita. Todos os detalhes que normalmente são em cinza ou cromado são em preto brilhante, deixa com um visual sensacional. O New Fiesta é só disponível com motor 1.6 Sigma nesse modelo, ele é flex e gera 128 cavalos com álcool e 125 cavalos com gasolina a 6.500 RPM. Ele tem 16 kg de torque com álcool e 15,8 kg de torque com gasolina a 5.000 RPM. Seu câmbio é manual de 5 marchas. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 12,1 segundos e atinge uma velocidade máxima de 190 km por hora. Tem desempenho muito bom e o seu consumo é excelente. Na cidade ele faz uma média de 8,2 km por litro com álcool e 12 km por litro com gasolina. Já na estrada essa média passa para 10 km por litro com álcool e 14,6 km por litro com gasolina. É bem econômico e dá para fazer uma média até melhor. New Fiesta 2018, nas versões que eu comentei, dá para encontrar até abaixo dos 60 mil reais, na casa dos 58 mil reais. Já os modelos 2019, que foram os últimos, na faixa entre 60 e 65 mil reais. Agora, se você quiser ir para as versões topo de linha do ano de 2014, por exemplo, você encontra esse carro na faixa dos 45 mil reais. E se você quiser voltar um pouco mais e nos modelos mexicanos, lá de 2012, você encontra esse carro na casa dos 38, 40 mil reais e tem um excelente custo-benefício. O Nissan Altima é um carro que eu gosto muito. Infelizmente ele foi vendido por apenas um ano em nosso mercado e atualmente é um carro bem visado pelos consumidores de sedãs grandes, os lasanheiros. Isso porque é um carro extremamente luxuoso, exclusivo, confiável e não é um bicho de 7 cabeças para manter. Isso porque existem até peças de mecânica aqui no Brasil e peças de acabamento, embora sejam um pouco mais difíceis, dá para importar facilmente dos Estados Unidos, já que lá é um carro bem popular. E fora que, como foi um carro que veio de forma oficial para o nosso mercado, a Nissan presta assistência. Eu não sei quanto tempo leva para chegar uma peça ou o preço dela, mas você provavelmente vai conseguir na concessionária. O Altima desembarcou aqui no Brasil em uma versão ASL. Não é a versão topo de linha dele, mas ele já é bem equipado e refinado, entregando itens como os bancos em couro, chamado de gravidade zero, teto solar, aquecimento do volante, airbags frontais, laterais e de cortina, câmera de ré, alerta de ponto cego, alerta de mudança de faixas, monitoramento da pressão dos pneus, o ar-condicionado automático digital de 2 zonas, banco do motorista com regulagem elétrica, multimídia com som premium da Bose e diversos outros equipamentos. Embora não seja a versão topo de linha, é bem equipada e dá banho em vários carros de entrada mais novos. O espaço interno por aqui, por ser um sedã grande, chama atenção. Ele tem um entre-eixo de 2,77 metros. 5 passageiros adultos vão com o máximo de conforto. E o porta-malas não é tão bom. Tem apenas 436 litros. Até sedãs compactos têm mais litragem. Aqui no Brasil, o Altima só tem uma motorização, uma 2.5 4 cilindros aspirado, que gera 182 cavalos a 6.000 RPM e 24,8 kg de torque a 4.000 RPM. Seu câmbio é um CVT Xtronic que simula 6 marchas. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 9,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 210 km por hora. Na cidade ele faz uma média de 9,7 km por litro. Já na estrada, 13,1 km por litro. Nada mal para um sedã grande. O Nissan Altima 2014 dá para encontrar na faixa dos 60 mil reais.
o preço dele finalmente caiu. O Hyundai i30 de primeira geração é um carro muito buscado até hoje em dia, tem um bom custo-benefício, é um carro médio, mas com preço de compacto. Na lista de hoje eu coloquei a versão CW, que infelizmente não fez sucesso em nosso mercado, assim como a maioria das peruas, mas o hatch é exatamente o mesmo carro, tem as mesmas versões, equipamentos e mecânica, a diferença é o espaço interno e porta-malas. O i30 também só tem uma versão, a GLS, mas com 5 catálogos diferentes. Entre esses catálogos você pode achar um modelo com câmbio manual ou automático, com opcional teto solar, os bancos em couro e outros opcionais. O interessante é sempre buscar o catálogo de topo, que já é mais legal, e entrega tudo de série, como os bancos em couro, teto solar, o ar-condicionado digital e automático de uma zona, retrovisor interno fotocrômico, freio a disco nas 4 rodas com ABS, sensores de estacionamento traseiro, assistente de partida em rampa, os airbags frontais, laterais de cortina e o controle de estabilidade e tração. Mesmo sendo um carro com 13 anos de lançamento, ainda fica dentro dos padrões atuais, é um carro bem completo. Essa geração do i30 foi a única a ter um motor 2.0, todas as versões utilizam um motor beta, que gera 145 cavalos a 6.000 RPM e 19 kg de torque a 4.600 RPM. A versão mais comum é com o câmbio automático de 4 marchas, mas também existe a versão manual de 5 marchas. Considerando a versão automática, ele faz de 0 a 100 km por hora em 10,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 195 km por hora. O seu desempenho é muito bom considerando sua época, o que não agrada muito é o seu consumo. Na cidade ele faz uma média de 8,5 km por litro e na estrada 10,1 km por litro. Ponto negativo também é por ser um carro monocombustível, poderia ser flex, alguns concorrentes já entregavam isso. O i30 também se destaca muito pela sua robustez e confiabilidade mecânica, embora tenha alguns probleminhas. Um Hyundai i30 2011 tem preço médio entre 40 e 46 mil reais. Agora, se você quer um sedã premium na faixa dos 80 mil reais, eu separei a Mercedes C180. É um carro que ainda dá para achar em bom estado e dependendo da versão você não vai ter dor de cabeça. Eu considero uma das melhores opções. Uma 320i do mesmo ano, por exemplo, passa dos 100 mil reais tranquilamente, embora seja mais confiável também. As versões que eu indico são as 1.6 Turbo, que são mais fáceis de manter, uma motorização que estava em linha até alguns anos atrás, e não é um bicho de 7 cabeças. É caro de manter, mas não é nada proibitivo. Do ano de 2013, com motor 1.6, ele tem uma única versão, a Sport. Se a gente comparar com os modelos médios que a gente tinha em 2013, ele é muito equipado, mas não espere muito se você considerar que ele é um sedã médio premium. É lógico que ele vai ter muitos equipamentos de segurança e conforto. E o mais legal é tudo de série, não precisa ficar garimpando no mercado de usados. Você vai ter bons equipamentos como os airbags frontais, laterais de cortina, indicador de fadiga, assistente de partida em rampas, controle de tração e estabilidade, farol de xenon, monitoramento da pressão dos pneus, o ar-condicionado automático de uma zona, bancos revestidos em couro, faróis e limpadores de condicionamento automático, chave presencial com partida por botão e muitos outros equipamentos. É um carro até bem equipado. Outro destaque da C180 é o primoroso acabamento, não só pelo material usado, mas pela montagem. O espaço interno é o esperado para um sedã médio, até porque ele fica na média de um 408, por exemplo, que é um dos maiores sedãs médios. O porta-malas tem 475 litros, fica na média da categoria. E esse carro aqui, ele é muito mais voltado para o conforto, suspensão, câmbio, tudo isso você vai perceber. E por falar nisso, ele usa um motor 1.6 turbo com injeção direta, que gera 156 cavalos a 5.300 RPM e 25,5 kg de torque a 1.250 RPM. O seu câmbio é um automático de 7 marchas, o 7G Tronic. A C180 vai de 0 a 100 km por hora em 8,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 223 km por hora. O seu consumo é ok. Ela faz uma média na cidade de 9 km por litro e na estrada 12,6 km por litro. Uma Mercedes C180 1.6 2013 tem preço médio entre 70 e 80 mil reais. Se você tiver coragem e se quiser se arriscar um pouco,
dá para pegar um modelo 2010, 2012 na faixa dos 60 mil reais. Porém, eu acho que não vale, até porque é difícil achar esses modelos um pouco mais antigos em bom estado. Agora, para você que quer um carro mais tranquilo de manter, na faixa dos 30 mil reais. Para rodar no dia a dia, eu separei um Peugeotzinho bem legal, o 207 na versão Quicksilver, que é uma versão que eu acho muito legal. O 207 chegou aqui no Brasil em 2009 para ser uma evolução do 206, embora não fosse uma nova geração, ele teve melhorias e algumas mudanças no design. A versão Quicksilver só foi chegar em 2010 apenas com motor 1.4. Só em 2012 ele recebeu o motor 1.6, que aliás não é tão fácil de achar no mercado de usados com esse motor 1.6, mas é uma boa opção também. Dentro da categoria, o 207 consegue ser um dos carros mais completos, tem até o teto solar, item difícil de achar em carros compactos dessa época. Outra coisa que eu acho legal do 207 é o seu design bem bonito e diferente das outras versões, e lembrando que ele tem a opção de 2 ou 4 portas. O 207 tem um motor 1.4 TU3JP, que é flex e gera 82 cavalos com álcool e 80 cavalos com gasolina a 5.250 RPM. Ele tem 12.8 kg de torque com ambos os combustíveis a 3.250 RPM. O seu câmbio é um manual de 5 marchas. Apesar de não ter muita potência, ele consegue se sair bem, pois é um carro leve. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 13.1 segundos e atingir uma velocidade máxima de 162 km por hora. E o consumo dele também é muito bom. Na cidade ele faz uma média de 6.8 km por litro com álcool e 10.6 km por litro com gasolina. Na estrada essa média vai para 8.7 km por litro com álcool e 13.7 km por litro com gasolina. Um Peugeot 207 1.4 Quicksilver 2011 tem preço médio entre 20 e 25 mil reais, mas para quem quer um 1.6 de 2012 já começa a ter preço médio de 30 mil reais. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais dessas opções você levaria para casa. Estou pensando na semana que vem trazer a parte 2 desse vídeo, porque tem outros carros muito interessantes também para colocar. Forte abraço, valeu e fui!